Bom dia, minha gente linda. Um bom dia para cada um de vocês. Estamos aqui de volta para mais um vídeo nesta manhã de terça-feira. Terçou, meu povo lindo. Então, minha gente, é o seguinte, a gente vai falar aqui mais uma vez, né, do João Paulo, da Morena. Na verdade, Morena e JP, que é o nome do canal, né, minha gente? A gente vai falar aqui, né, sobre o que está acontecendo aí com eles e também uma coisa aí que, né, vai ser um problema para eles. Vai ser um problema e a gente vai comentar aqui. Mas antes, deixa tua curtida, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa teu comentário, tua opinião, que é muito importante. E também, minha gente, a gente tem a função aí de hypar o vídeo. Então, é de graça, você vai estar ajudando o YouTube, né, a entregar o vídeo a mais pessoas, né, e o canal assim vai crescer. Então, meu muito obrigado pela companhia de vocês, por vocês terem clicado nesse vídeo, né, para ouvir aqui um comentário, uma opinião, para a gente fazer aqui uma explanação sobre os assuntos aí desses famosos da internet, né, sobre esses assuntos aí públicos, né, dessas pessoas. Minha gente, é o seguinte, a gente vai falar alguns pontos aqui, né, que eu tenho observado aí no canal Morena e JP, né? E também de um problema aí que eu vou aqui falar, a gente vai explanar sobre isso. Mas vamos começar agora com alguns pontos. Antes da gente ir para esses problemas que eles vão ter que tomar uma decisão, é decisão a ser tomada, tá? Então, primeiramente, antes da gente ir para os pontos e ir para esse problema que a Morena e o JP vai ter que resolver, né? Para que as coisas deem certo, a gente aqui vai parabenizar a Morena, né? Parabenizar a Vitória, porque ela tá ajudando o marido dela, né, na saúde dele, dando apoio, como isso é importante, né, o João Paulo falou aí que não está sendo tão difícil para ele. A gente sabe o quanto uma dieta, enquanto um regime é difícil, né, mexe no psicológico da gente, né. Mas ele tá falando que não tá sendo tão ruim, não tá sentindo tanta fome, gente. Isso também, o que conta nisso também é o apoio. Quando você faz sozinho, né, uma dieta aí sozinho, é mais difícil, é muito mais difícil, isso causa estresse. Mas quando você tem uma pessoa do teu lado, tipo a esposa, que é no caso dele, tá do teu lado, ela tá fazendo, ela quem faz a comidinha saudável pra você, te dá apoio, tá junto com você no médico, você vai colher o sangue como eles foram, ela tava lá com ele, gente, isso ajuda muito, né? Então eu queria parabenizar ela aí, né? Isso é prova de amor, isso que ela tá fazendo por ele, né? É prova de amor. E você vê nos comentários dos vídeos as pessoas parabenizando. Tanto ela, né, por estar ajudando ele, como ele pela iniciativa, né, por estar cuidando da saúde dele. Então você vê muitos elogios lá nos comentários, as pessoas falando que foi uma decisão certeira do João Paulo, né, de entrar nessa dieta aí, né, e ter mais saúde. E na Morena também, por estar dando esse apoio ao marido dela. Isso também é uma prova de amor nesse cuidado dela, né? Porque se ela não ligasse com ele, né, como muitos falam, ela tava nem aí, né? Deixava do jeito que tava, mas ela tá aí ajudando, dando apoio a ele para que ele melhore de saúde, né? Mas daqui a pouco a gente chega no probleminha, gente. Não saia daí. E também, minha gente, é o seguinte, né? O João Paulo aí tem alguns hábitos, né? Que às vezes a gente acha que é saudável, mas não é, né? Tipo, ele tá nessa dieta, seria muito importante ele não tomar suco na hora das refeições, nem água, líquido nenhum, isso não é bom pra dieta. Aliás, isso não é bom pra ninguém. Aí quando você tá na dieta, é mais ruim ainda, né? Porque, minha gente, o certo é você tomar um líquido, né, após uns 15, meia hora depois das refeições, né? Mas, minha gente, é o seguinte, a gente tem aquela ilusão de que suco de fruta, como ele falou, né? Suco da fruta, suco natural, sem açúcar. Gente, mesmo que você não coloque açúcar, o suco, ele já tem o açúcar da fruta, né? A frutose. A frutose de uma fruta, ela é o veneninho da fruta, é a frutose, né? Aí, a fruta, ela é completa, então o ideal é que a gente coma a fruta. Eu faço suco, eu não vou falar pra vocês, eu não faço suco. Aqui eu faço suco sim na minha casa, mas não é algo saudável, né? Não é algo saudável. O certo é a gente comer a fruta. A fruta, ela é completa, ela vem completa, porque a frutose, que é o açúcar da fruta, é como o veneno da fruta. Só que a fibra, né?
ela é como um antibiótico, né? A frutose junto com a fibra, que é quando a gente come a fruta, ali é o alimento completo, né? Porque a fibra, ela quebra, né, aquele veneno que é a frutose. Quando você pega uma fruta e você faz um suco, você faz o quê? Tira a fibra, né? E fica só a frutose, fica só aquele veneno. Então, não é saudável. A gente faz, mas seria muito melhor que a gente, em vez de fazer um suco que vai nos dar trabalho, vai roubar do nosso tempo, melhor pegar aquela fruta ali pura, né? Do jeito que ela tá e nos alimentar. Então, para quem faz dieta, né? Então, seria muito melhor que fizesse esse esforço, já que a gente não faz no dia a dia, né? Prefere ter o trabalho de fazer um suco, né? Eu acho que isso são hábitos que a gente adquire durante a nossa vida que são errados, né? E a gente tem a ilusão de que suco é saudável. E não é. Saudável é a fruta, né, minha gente? Mas, minha gente, tem também aí, né, outra coisa aí, antes da gente ir, né, para esse ponto aí, que eles vão ter que, né, vão ter que rebolar para poder ter um bom resultado nessa dieta, né? Mas antes da gente ir para esse ponto principal, né, que vai ser um problema, talvez seja a maior dificuldade que eles vão ter, né? Também o João Paulo deve cortar o hábito de estar comendo em 2 casas, minha gente, porque ele mesmo fala que ele era viciado em comer. E percebam que o João Paulo, ele não era tão gordo, né, antes de casar. Depois que ele casou, ele engordou muito mais, porque também, minha gente, ele ficou ali com 2 casas. 2 casas para se alimentar. Ele grava lá a Valmira fazendo as comidas dela, aí ele se alimenta lá e também tem a casa dele que ele também se alimenta. Então, percebam que, né, ele engordou muito mais depois do casamento porque ele tem o hábito de comer nas 2 casas, na casa da mãe e na casa da esposa, né? Então, ele tem que cortar esse hábito. Isso são hábitos, né? Que se ele for cortar, ele vai ter já um bom resultado, né, minha gente? E também eles explicaram lá, né, que também teve esse comentário nos vídeos que eu fiz sobre eles, né? De que ele estava fingindo que tinha feito a caminhada, que ele quando a Morena filmou ele estava com o chinelo limpo, né? Eles explicaram, falaram que o chinelo estava limpo porque o chinelo estava lá na área. Ele não faz caminhada de chinelo, ele faz caminhada de tênis. Então, quando ele entra na área lá de fora, ele já tira o tênis para não sujar a casa e calça o chinelo. Então, portanto, o chinelo estava limpo, né? Então, minha gente, eu acredito que ele estava fazendo caminhada assim, porque se ele não estiver fazendo o que ele está falando, ele não vai emagrecer. Então, automaticamente, a gente vai perceber, né? Se ele não estiver fazendo tudo certinho, a caminhada, a alimentação, não vai ter resultado. E se não tiver resultado, logo, logo o público vai saber, né? Vai entender que não está sendo feito nada. Então, não tem como esconder por muito tempo, né? E também, minha gente, os resultados demoram, né? O estresse de uma dieta, né? O maior estresse da dieta é que você vai se esforçando para pouco resultado. É um processo lento, entendeu? Aí, com o tempo, isso vai te causando estresse, né? O João Paulo disse que não, que tá de boa. Tá de boa porque é o início. Daqui a pouco, quanto tempo for passando, que você vê que você já tá ali naquele esforço muito tempo e não tem tanto resultado, aquilo vai te estressando, minha gente. Porque primeiro, tem aí, né? Primeiro, você não perde nem gordura, né, no início, você perde retenção de líquido. Aí dá aquela impressão, né, no início de que você está emagrecendo e às vezes não está nem emagrecendo, é só tendo uma retenção de líquido porque a tua alimentação mudou, porque quando a gente tem uma alimentação errada, né, você fica inchado, você incha, né? Não é nem gordura tudo, né? Então, quando você corta alguns alimentos, você vai tirando aquela retenção de líquido, vai dando a impressão de que você emagreceu, mas às vezes você nem emagreceu nada, foi somente que você desinchou. Por isso que há aí no início uma impressão de que você está emagrecendo, e às vezes nem tanto, porque o emagrecimento, ele demora na dieta, tá? Mas acontece, mas é longo prazo isso aí, minha gente. Mas, minha gente, vamos para aquele assuntinho que eu falei do início, né? Que é um assunto complicado, né? Que vai ser muito difícil para eles, né? Mas é necessário aqui, né? A gente falar, né? E eles abrir o olho. Por quê, minha gente? É o seguinte, né? Eles gostam aí, né? De final de semana, da saidinha, da saideira do final de semana, né? Teve uma parte lá que o João Paulo falou, né? Que a dieta, eles fazem mais esse processo aí, né? Da caminhada e tudo, de segunda a sexta. No sábado eles param, né? Eles ficam mais de boa. Então, minha gente, teve uma pessoa que veio nos meus comentários e falou, olha, não vai ser fácil esse emagrecimento do JP. Por quê? Final de semana, eles saem
se divertem e acaba bebendo aquela cervejinha. Então não vai dar certo. A pessoa comentando no meu comentário, disse, meu Deus do céu, é verdade, né? Porque até eles mesmos já gravaram esses momentos, né? Eles mesmos já falaram que final de semana eles gostam, né, de às vezes ir um passeio. Eles já gravaram eles desses passeios, bebendo uma cervejinha. A gente sabe que eles gostam. Eles mesmos já comentaram que gostam. Então, para quem tá numa dieta, num processo de emagrecimento, isso vai ser um atrapalho. Então, se eles quiserem, né, que a coisa funcione, né, minha gente? Porque é o seguinte, as pessoas estão focadas, os inscritos deles, muitos elogios lá, sabe? As pessoas dando apoio, admirando, né? Torcendo para que eles continuem e dê certo. Se caso eles ficar fazendo no final de semana essa saideira, né, bebendo a cervejinha, esse processo, sabe, não vai funcionar. Não vai funcionar. Mesmo que eles fiquem focados de segunda a sexta, se sábado e domingo eles saírem da linha, tomar essa cervejinha, não vai funcionar. Então, automaticamente, isso vai virar um problema para eles e para o canal deles, porque, né, o tempo for passando, né, e as pessoas não vêem um resultado, vão falar que eles estão mentindo, sabe? Porque as pessoas já falaram aí na caminhada, né? Que a caminhada era mentirosa, não sei o quê, que ele tá de chinelo. As pessoas já... Tem pessoas que já acham que é tudo ensinação é esse negócio aí, né? Então é o seguinte, né? Se o tempo for passando e eles não tiverem resultado, porque se eles continuar, né, tomando a cervejinha no final de semana, esse processo não vai funcionar. Porque bebida alcoólica, ela incha. Ela te incha e demora aquela intoxicação sair do teu corpo. Então, é o seguinte, se eles beber a bebida alcoólica sábado e domingo e a dieta deles lá for de segunda a sexta, a de segunda a sexta vai ser somente para limpar o organismo. A dieta vai servir para isso, né? Para limpar o organismo deles do fim de semana. Então, o emagrecimento, em vez de chegar na gordura localizada, para queimar aquela gordura que está localizada para queimar, ela vai servir somente para fazer a limpeza, né, do estrago do final de semana. Então, vai entrar aí num ciclo sem fim, sem resultado, né? E o que vai acontecer? As pessoas vão ver, não tem resultado, né? Eles mostram muita coisa, né? Nos vídeos, alimentação saudável, caminhada, mas você não tá vendo resultado, então, certamente eles estão mentindo. Mesmo que eu tá vendo o quadro, né? O público vai dizer que eles estão mentindo, né? Porque vê o esforço deles nos vídeos, mas não vê o resultado. Porque mesmo que eles se esforcem, de segunda a sexta e final de semana eles vão beber a cervejinha deles, não vai funcionar. Porque é desta forma que funciona, minha gente. Dieta não é de segunda a sexta. Dieta tem que ser de segunda a segunda. Porque, minha gente, o nosso organismo, né, nosso corpo também, ele tem memória, né? Ele tem memória. A partir do momento que ele percebe, né, que você tinha uma alimentação antes, né? E de repente você muda, como a pessoa que está fazendo dieta, né? Ele começa a... Por isso que o processo de emagrecimento é mais difícil, porque o corpo tem memória, ele acha que está entrando pouca coisa, né? Ele diz, não, está entrando pouca coisa, vamos se resguardar aqui, vamos segurar aqui essa gordura que tem, poupar, na verdade, né? Então, você se esforça muito para pouco resultado, né? Num processo já feito certinho, né? Então, o organismo vai poupar aquela gordura, não vai ser fácil você perder, porque ele entende que está entrando pouco, então tem que poupar aquilo que você tem de gordura acumulada, né? Para não faltar. Então, num processo de emagrecimento que você respeita, que vai de segunda a segunda, já é difícil por causa disso, porque o corpo da gente tem memória, ele tinha a memória de que entrava muito alimento todos os dias, então era muita caloria, então ele não precisava estar guardando, né? Aí, de repente, muda aquela alimentação, entra pouca coisa. Então, aquela memória de que entrava muito, né? Ele percebe e daqui a pouco ele tá guardando. Então vai ser muito mais difícil você perder a gordura que você tem, né? Aí, minha gente, já é difícil de segunda a segunda. E se você fizer uma dieta, né, somente de segunda a sexta e no final de semana você extravasa, aí é que não vai funcionar mesmo, né? Então é o seguinte, né? Tá tudo muito maravilhoso, tá tudo indo muito bem, né? A Vitória apoiando o João Paulo aí focado, né? Animado, mas
Se for desta forma aí, talvez seja por isso que ele diz que não tá estressado, porque no final de semana ele extravasa. Se for isso aí, meu amigo, não vai dar certo não. E também tem uma coisa, como vocês tornaram algo público do canal de vocês, se as pessoas perceberem que a coisa não tá funcionando, vão cair em cima de vocês. Vão cair em cima, né? E depois vocês não vão reclamar. Então é melhor focar mesmo, né? Tirar essa cervejinha, pelo menos durante esse processo, depois que você conseguir emagrecer, né? Ter um bom resultado, aí sim, né? Você pode aí voltar com moderação. Então é isso aí, minha gente. Essa é uma dica para eles. Essa foi um comentário, né? De uma pessoa que fez essa observação. E eu vim aqui comentar com vocês. E esse foi mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu comentário, tua opinião sobre esse assunto. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau!